Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 20 de abril de 2012, sexta-feira. O verbete é de número 2271, tem 6 páginas, 49 elogias e 27 máximas. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 19 máximas. O tema, pressão mesológica nociva. A especialidade é a intrafisicologia. Olha, quem estudou isso aí com muito critério foi a professora Flora, que está ali, é muito bem assessorada. E não sei o que é que o Ló está fazendo ali de lado. Agora, definição. A pressão mesológica nociva é a influência patológica do meio, lugar, contexto ou espaço circundante sobre a consciência homem-mulher, iniciadora de comportamentos acríticos, superficiais, medíocres, impulsivos, antievolutivos e capaz de impelir a desvios proexológicos. A mudança de padrão holopensênico, a retomada da autonomia pensênica, a autopensenidade sadia na condição de antídoto para a pressão holopensênica opressora. A pressão mesológica nociva, a utilização do subcérebro abdominal em detrimento do autodiscernimento. A pressão mesológica nociva sendo atraso de vida. O acriticismo potencializando assimilações de todas as ideias oferecidas pela SOCIM. O contágio das tradições. O ego em detrimento da interassistencialidade. Eu li apenas um trecho, tem mais de 20 linhas aí a fatologia. Agora nós temos a lavagem paracerebral, o apedeutismo parapsíquico, a desconexão com os amparadores, a reconexão com antigos assediadores extrafísicos, os bloqueios holochacrais, as consciências energívoras, a apresentação da autoimagem distorcida perante a para-realidade. Agora, nós temos na argumentologia o tópico da caracterologia com 12 itens, contendo exemplos cotidianos sob a influência da pressão mesológica nociva em diversos períodos da vida humana. Na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Consim convencional, consim trancada, convivência nociva, intrafisicalidade e SOCIM viciada. Frase enfática. A pressão mesológica nociva é mega desafio evolutivo a ser superado pela consciência permissivista homem ou mulher na conquista efetiva da autonomia consciencial rumo ao complexo. Você ainda sucumbe às pressões diuturnas da mesologia patológica? Por qual razão? A bibliografia específica tem 4 fontes. Agora, a mega análise aí com João Paulo. São 20 itens. Influência, opressão, submissão, mediocrização, desvio, holopensene, SOCIM, apego, ROBEX, autonomia. Intrafisicologia, conviviologia, sociologia, antiproexologia, sucumbência. Tradicionalismo, condicionamento, assedialidade, vulnerabilidade e liberdade. O verbete do dicionário, nós temos aí a antivacilologia. Eu chamo a atenção para a cogniciologia e também o tópico aí da argumentação. Nós estamos falando sobre a mega prescriciologia. São 20 itens na primeira e 10 na segunda aí, para a pessoa pensar. Agora aqui é para você.
Tenho 22 anos, sou intermissivista e voluntária do IPC. Convivi com o processo da pressão mesológica nociva, sobretudo no período da primeira e segunda infância. O que poderia explicar o fato de um intermissivista vir em um grupo que exerce a pressão mesológica nociva? Como amenizar as cicatrizes psicossomáticas e dificuldades pessoais exacerbadas por tal convivência patológica? Como ajudar esse grupo? Patologia, última linha, poderia aprofundar sobre a inversão mesológica? Oi. Primeiramente, boa tarde. Bom, com relação à pressão mesológica na infância, é uma questão que o intermissivista, ele pode escolher, né, a família com quem ele nasce, com quem ele vai nascer. E para que ele faça também assistência, para que ele consiga ser um ponto de exemplo dentro daquela família. Então, para o intermissivista, às vezes é mais estratégico nascer numa família onde tem uma pressão mesológica nociva e que ele vai dar conta de superar, do que às vezes ele vir a nascer numa família que é mais homeostática e com isso ele não ter tantas oportunidades assim de assistir aquela família. Nesse caso, primeiro, que são várias perguntas, né, que ela fez. Ela perguntou a última se poderia aprofundar a inversão mesológica. Sim. A inversão mesológica, ela é um artigo escrito pelo professor Everton e pela professora Nara, que estão até aqui presentes, e tem como objetivo inverter o nosso comportamento perante a SOCIM patológica. Então, a sociedade, ela vem com uma série de pressões que tem explicitadas no verbete, e a condição da CONSIM é inverter esse relacionamento com a sociedade. Então, ela vai inverter esse comportamento, tendo um comportamento mais sadio, homeostático, e também assistencial perante a sociedade. Então, ela não vai entrar nessa pressão mesológica. Ela vai, pelo contrário, ela vai assistir a essa SOCIM patológica. Então, a inversão é você inverter a mesologia, você fazer um papel de assistente dentro da mesologia. Caracterologia, página 40. Item 1 e 3. Poderia explicar melhor a vida fetal e lactância? Bom, já está bem descrito aqui com relação a... Tá. A minha proposta dentro dessa caracterologia era colocar que as pessoas elas associam bastante a pressão mesológica com a juventude. Mas se a gente analisar de uma forma mais ostensiva, a gente consegue ver que a pressão mesológica ela vai em todas as faixas etárias. Então, na questão da vida fetal, existem algumas culturas, até mesmo dentro aqui do Brasil, de colocar responsabilidade ao externo. Então, no primeiro, na vida fetal, a má formação fetal é atribuída pelas religiões como castigo para o nascituro, quer dizer, para aquele feto, e para a família, colocando-os sempre na condição de vítima dessas circunstâncias. Então, quer dizer, se aquele feto ele teve uma má formação, é por conta de uma questão também paragenética, quer dizer, antes dele nascer. Tem uma série de questões que envolvem essa condição de como ele vai se manifestar aqui nessa vida atual. Então, na verdade, quando que essas pessoas elas são vítimas realmente dessa circunstância? Qual foi o tipo de holopensene? Qual foi o tipo de vida que essa CONSIM, que agora é feto, teve em outras existências? Então, a sociedade ela tem uma facilidade de tirar a responsabilidade do outro e falar, não, é um castigo. A religião fala que isso aí foi um castigo de Deus, que a pessoa nasceu daquela forma. Então, na verdade, não é. Às vezes a gente tem que levar em consideração as outras manifestações dessa consciência. Flora, eu gostaria de saber se no caso aqui, Oi. A mãe que usa droga Sim. se enquadra nessa situação que você está falando? Com certeza. A mãe que teve uso de crack, o uso de drogas, o uso de bebida alcoólica, cigarro,
que prejudicou, que contribuiu para essa má formação. Mas também esse feto ele não é puramente vítima dessa má formação e desse uso de drogas pela mãe. Qual é o link? Qual é essa relação com essa mãe que esse feto tem, né? Que essa consciência que agora está em estado fetal tem. Então, a gente tem que levar em consideração expandir um pouco mais. Queria saber também da lactância. Não, é lactância ou neonatologia? Lactância. Também a questão do neonato obeso, né? Na sociedade é muito fácil, todo mundo dá muito valor à questão da gravidez e também à questão dos desejos intermináveis das grávidas, né? Então, as grávidas podem comer tudo, desde cachorro-quente com feijão, que eu já peguei, que eu sou nutricionista, eu já peguei todas as situações, até, enfim, qualquer tipo de comida que vai levar a esse ganho de peso excessivo e, com isso, um ganho de peso excessivo desse bebê. Então, tem que ter discernimento. A gente está falando aqui de pressão mesológica e, para superar isso, tem que ter discernimento. E, nesse caso, o bebê ele acaba pagando o pato, né, por essa mãe que foi gulosa durante a gestação. Professora Flora, em Parafatologia, página 37, 7ª e 8ª linhas. Poderia ampliar. A parapreceptoria auxiliando na superação da pressão mesológica nociva. Então, dentro da pressão mesológica nociva, a gente vê que a maioria da sociedade ela não tem um parapsiquismo desenvolvido. Então, ela acaba entrando nas questões muito intrafísicas e tendo dificuldade de sobrepairar essas questões. Eu coloquei isso porque, no meu caso, eu tive muito acompanhamento extrafísico de algumas consciências no período da infância e da adolescência, e que me ajudaram a superar a primeira pressão mesológica dentro da minha casa. Que eu sou de uma família de artistas, de músicos, e tinha uma rotina completamente diferente da rotina das crianças normais. E eu fui meio que educada extrafisicamente, eu escutava uma voz que me falava que, olha, acho que é legal você dormir essa hora, é legal você não ir até muito tarde acompanhando sua família. Então, uma série de questões, como eu recebi uma parapreceptoria de 2 consciências especial e que me ajudaram nessa questão de superação. Olha, seria interessante que você pensasse nesse ponto, que você não fizesse tal escolha. Pense, reflita. Então, me vinham muitas ideias, eu ouvia, né, isso, e me ajudou bastante a superar essa pressão. Então, eu vejo que, nesse caso, o parapsiquismo, ele ajuda muito em qualquer contexto da vida, na questão da superação da pressão mesológica nociva. Na 4ª e 5ª linhas aí da parafatologia, poderia ampliar a apresentação da autoimagem distorcida perante a para-realidade. Muitas consins, elas têm como foco a própria autoimagem. Então, dentro da situação da apresentação para a própria sociedade, ela pode se apresentar sendo uma pessoa de status, de poder, de muito vislumbre, até mesmo alvo de muita inveja das pessoas, até com uma aparência física muito bonita. Então, ela acaba se auto-enganando, se olhando no espelho daquela forma. Só que quando ela vai se projetar, ou quando ela se depara com a realidade multidimensional, ela pode ter essa imagem distorcida. Ela pode se apresentar num contexto doentio, num contexto baratrosférico, num contexto até de transformação do psicossoma dela, então, onde ela se torna mais patológica, doentia. Então, isso pode acarretar aí essa dificuldade, essa visão distorcida da própria realidade dela, que é a realidade multidimensional. Aqui na fatologia, Sim. Você tem na 5ª linha o sensacionalismo barato, né? Uhum. Você podia dar uma ampliada?
foco, um dos focos, né, da pressão mesológica nociva é a nossa mídia. Eu vejo que a mídia ela é um grande disseminador, na maioria das vezes, de sensacionalismos baratos, quer dizer, de situações em que ela precisa ter audiência, então ela vai pegar no emocional das pessoas. Porque se for pegar muito no racional, no mental soma, as pessoas não vão conseguir assistir televisão. Televisão é muito visual, muitos brilhos, muita futilidade. Na maioria dos casos, existem programas muito bons. Mas o sensacionalismo barato é isso, é pegar toda a situação da mídia, que é fútil, que vai em torno só das cores e das imagens e dos sons, mas que não trazem nenhum benefício para aquela consciência. Traz só um benefício visual momentâneo de ver alguma coisa bonita. E por muitas vezes a pessoa, esse sensacionalismo barato é apelativo. Então, às vezes, vai mostrar a mulher pelada, vai mostrar uma série de apelações ali humanas que vai prender a atenção daquele telespectador. É mais comum da mídia, né? Pode ver É mais outras comum da coisas. mídia. Agora, na 8ª linha de baixo para cima, tem a banalização do voto anulado. Isso. É lógico, o voto anulado a gente sabe que existe. Mas eu queria saber, para você ampliar essa banalização, porque é uma parcela não muito grande, parece, que anula voto, né? Mas... assim, eu escrevi isso pelo que eu percebi de amigos e até de familiares, assim, no caso da questão fácil de falar em anulação de voto. Falar que, esses políticos não estão com nada, eu não voto, meu voto não é merecedor de ninguém, então eu vou lá, voto na Elis Regina, né, que tem lá, voto no XX, 88, e pronto, anulo meu voto. E isso fica a coisa mais tranquila do mundo, onde a gente vê que isso é um problema para a sociedade. Anulação de voto, quer dizer, é uma coisa muito séria. Poxa, nenhum dos políticos teve não teve nenhum trafor, não teve nenhuma posição de destaque que te chamou a atenção. E eu vejo que as pessoas, poxa, que saco, eu tenho que sair de casa ainda para votar. E então eu vou anular o meu voto, eu não tenho muita obrigação com isso, o Brasil já não vai para frente mesmo. Então eu vejo uma certa banalização, sim, dessa questão do voto. Existe, tá ok, obrigado. Agora, uma só para o professor Valdo, na argumentação, mega prescriciologia, a número 2, eu não entendi direito. As outras, tudo bem. A autoaptidão ociosa, é isso? Mas como exemplo... A pessoa tem aptidão, ela tem talento, ela tem até competência para isso, mas não faz nada. Ela é preguiçosa. O que você acha? Então, mas você tem... esse, por exemplo, na alfabética 10 mega... É a perspicácia autoevolutiva. Aí o processo perspicácia autoevolutiva precisa a pessoa saber se ela tem isso ou não tem, como é que é a situação dela. É o que ela tem que fazer na tarde chuvosa, né? As outras... Então, por exemplo, você está lá com aquela coisa parada lá que você não está há muito tempo. Hoje parece que vai chover o dia inteiro. Você saindo daqui vai lá fazer aquilo que você não faz há muito tempo. Aproveitar a tarde chuvosa. Então, nas outras de 9, eu entendi. Essa aqui, porque ela... A perspicácia autoevolutiva. A tarde chuvosa com alta aptidão ociosa. Pois é, mas a alta aptidão. Você tem a aptidão para fazer, não fez nada. Aproveita a tarde para fazer. Tá bom. Eu não peguei bem isso aqui. Se vira, tem que fazer. Flora. Aqui no a Bárbara. Oi, Bárbara. Em parapatologia, no final da primeira linha, começo da segunda linha, a amnésia intermissiva. Pode aprofundar um pouco, por favor? O próprio nome já diz, né? A pessoa, ela sucumbe mais à pressão da mesologia quando ela tem essa amnésia intermissiva. Quer dizer, ela não lembra de nada do período intermissivo dela.
ela não reconhece, ela não tem alguma lembrança, algum que faça ela despertar algum interesse, alguma questão intermissiva, principalmente do curso intermissivo, que é algo prioritário dentro da superação da pressão mesológica nociva. Então, eu vejo que essa amnésia ela é muito comum na maioria das pessoas e claro, a pessoa não vai lembrar de tudo como ela fez, o que ela estudou, como ela atuou no período intermissivo. Mas alguma ideia inata, alguma lembrança, alguma ideia que faça ela, às vezes, ser diferente de outras pessoas, isso pode ser um indicativo de que ela lembre de alguma coisa que ela estudou no período intermissivo. Em efeitologia, na terceira linha, o efeito cascata a partir da disseminação de comportamentos sociais patológicos. Isso é um fato. É muito interessante que quando você vai ensinar algo que seja evolutivo, esse efeito cascata é muito menor. Ou ele é mais demorado. Mas a pessoa, quando ela dissemina esses comportamentos sociais patológicos, parece que eles se disseminam com uma rapidez enorme. E esse efeito cascata, ele vai passando de pessoa para pessoa. Então, é o tradicionalismo, são todos esses comportamentos impensados que a SUSEM tem. Então, o efeito cascata, ele acaba sendo resultado dessa disseminação dos comportamentos patológicos da sociedade. Entendi, obrigada e parabéns. Obrigada, Bárbara. Flora, Priscila, Oi, aqui Pri. Eu queria que você aprofundasse na página 38, neossinapsologia, na quarta linha. As neossinapses libertadoras do tradicionalismo e automimeses, adquiridas a partir do conhecimento de novas culturas e poliglotismo. Queria que você aprofundasse isso relacionando ali com o efeito libertador na conquista da autonomia pensênica. E se você puder falar um pouco assim da sua experiência com relação a isso. Tá. As neossinapses libertadoras do tradicionalismo e das automimeses, adquiridas a partir do conhecimento de novas culturas, eu vejo no seguinte sentido. As culturas, elas expandem o nosso mental soma. Quanto mais culturas, mais conhecimento a gente tem de outros povos, de outras regiões do mundo, a gente consegue ter uma amplitude na nossa forma de pensar. Tanto com relação àquele local, com relação àquelas consciências que moram ali. E isso faz com que a gente entenda mais isso e deixe de ser menos bairrista, territorial. Então, os tradicionalismos existentes dentro daquele local, ele passa a ser conhecido por nós e a gente começa a sobreparar mais essas culturas. O poliglotismo é a mesma situação. Ele evita essas automimeses porque a gente tem a oportunidade de entrar mais na cultura de outro país. Eu vejo o poliglotismo uma forma de agente retrocognitor, onde a pessoa ela pode não identificar até mesmo traços de outras vidas dentro daquele país, e com isso ajudar ela a entender melhor e evitar as automimeses dentro daquele contexto novamente. E o meu caso, com relação a isso, eu estou tendo muito por agora. Eu não sou poliglota, eu só falo português. E isso, para mim, era muito complicado, porque eu vejo que a pessoa fica com um fechadismo maior com relação a isso. E aí eu decidi estudar o espanhol. E o espanhol, ele me fez abrir muito a cabeça e identificar aspectos dentro daquela cultura que tem muita relação comigo. Então, o poliglotismo, nesse caso, eu estou vendo na prática o quanto que isso está sendo importante para mim. E o quanto que essas neossinapses, elas acabam libertando a consciência e tornando ela mais universalista. Ok? Obrigada. Obrigada, Pri. Flora? Oi. Oi. Página 37, fatologia, 10ª linha. Uhum. Segundo ali, você começa o preconceito masculino. Sim. Né, ao colega de trabalho. Sim. Pode aprofundar aí para nós? O preconceito masculino ao colega de trabalho avesso aos times de futebol, cervejas e promiscuidade.
Isso é algo também que eu percebo muito, principalmente lá no Rio de Janeiro, não sei, claro que em outros lugares isso também tem, mas a condição até do Ricardo, por exemplo, que não gosta de futebol, que é avesso a algumas questões, e isso traz um certo preconceito de falar, aí você não gosta de time, não tem time, você é uma pessoa que não deve, cara chato, cara inconveniente, não gosta da promiscuidade, né? Vão tomar uma cervejinha, não gosta. Então, isso é explícito, esse preconceito. No fim, as pessoas acabam respeitando, mas não vai ser o melhor amigo dele, não vai ser aquele amigo que ele vai contar. Estou falando assim, na maioria, né? Fica com um certo preconceito. Sim. Já faz uma seleção natural. Sim, né? com certeza. É aí que se usa a vovozinha. Exatamente. Exatamente. Fora, na página 39, mitologia, na penúltima linha, você traz aqui para nós o mito do sangue azul. Em que sentido? Mitologia, o mito do sangue azul. Isso. O mito do sangue azul vem daquela riqueza e nobreza desde o nascimento da pessoa. Okay. Isso tem muito na época do feudalismo, aprendi mais até com o verbete sobre feudalismo. E é um mito, né? Pô, sangue azul, né? É uma situação onde a pessoa ela caracteriza pela condição social aquela pessoa. Então, só pelo fato da pessoa nascer numa condição de nobreza, ela já tem um sangue diferente daquela que está na condição social menos favorecida. Então, isso é um mito, mas é muito valorizado dentro da sociedade ainda. A única pessoa que tem sangue azul é a Pilar. Olha lá, a única que está de azul. É verdade, está transbordando tanto sangue. Azul e alegre, né, Pilar? Professor Waldo, obrigada. Uma curiosidade, não sei se o senhor já falou sobre isso, mas a questão do psicopata. O psicopata pode ter feito. Psicopata? A questão do psicopata. Ele pode ter feito o curso intermissivo e ter escorregado? Não, o ex-psicopata já. Aqui tem uma opção. Sim, mas. Ex-psicopata, agora psicopata não. Agora, existem as personalidades psicopáticas. Essas chegam aqui também. Tá. Mas a personalidade psicopática é outra coisa. Entende? É uma psicose mais definida dentro da possibilidade da pessoa. É aquela pessoa que tergiversa, passa por cima das coisas, mente, promete e não cumpre. Isso tudo é personalidade psicopática. Certo, mas isso também é uma opção da pessoa. Pois é. Né? Ela pode ter um tipo de preparo e aí decidiu que vai ficar por essa linha. Agora, quando ela aparece aqui, ela está ciente disso. Essa que erra mais. Deve-se ter cuidado com esse povo. Entende? Então, nesse caso, a pessoa não pode ter passado Agora, a psicose, de modo geral, tem muitas facetas. É preciso ver como é que é. E tem também algumas... Agora, é lógico que uma psicose profunda, a pessoa não está preparada para o curso intermissivo. Ela nem aguenta ficar lá, seguir as lições, as aulas. Ela não suporta isso. Agora, pode ter casos de consciência que tem algumas características relacionadas ao psicopata. Vem sabendo tudo e não faz nada, faz o contrário. Porque tudo é um processo de intenção, deliberação e manifestação na hora. A pessoa muda. Tá. Entende? Ok. Tem muita tendência, né? Um curso intermissivo só, às vezes, não dá para mudar muita pessoa. Temperamento é difícil. Ela vem com aquilo, às vezes, há 2 milênios daquele jeito. Ela vai mudar agora em 3 décadas, por exemplo. Não vai, é mais difícil, tem que ir com calma. Agora, a gente tem que insistir, entender, perdoar, relevar, passar por cima das coisas, para ver o lado melhor da pessoa. Mas, mesmo assim, tem aquelas que não tem ambiente. Sim. O problema todo é a teimosia. É stubborn. É a pessoa que tem um granito atrás da testa. Agora, então não tem. Não muda. Sim. Então, nesse caso, não aí tem que relevar. Fica para outra. Nesse caso, tem que... Agora, o curso intermissivo,
ele é, assim, muito determinante. Quase sempre, a maioria muda muito. Por isso que nós temos retomador de tarefa. Tem retomador de tarefa que ele não tem culpa de ter deixado o que ele estava fazendo. São os contingenciamentos que fizeram a pressão. Ele não tem culpa daquilo. Ele tinha que fazer aquilo. Mas tem outros que não. Eles deixam por folga, mas depois eles voltam. Por isso que tem muita gente que volta, retomador de tarefa. Agora, a maioria dos retomadores, eles não têm culpa de ter feito aquilo. São as contingências da própria vida. Por quê? Por mais que você planeje um curso, lá no curso intermunicipal, você vai planejar uma programação existencial, há uma série de intercorrências, de contratempos, de interferências no processo do encaminhamento da própria vida. A gente tem que ver, isso são atenuantes. A consciência, às vezes, não tem diretamente responsabilidade por aquilo. A gente tem que entender isso, não tem saída. Agora, quando a pessoa é deslavada, cara dura, cara de pau, que tapeia tudo e todos, essa a gente tem que falar na cara. Mas foi por isso exatamente que eu questionei sobre a questão da psicopatia em função do que nós conversamos na quarta-feira. Então, veja, a pessoa está ciente, ela sabe. Se ela sabe, o negócio é muito óbvio, aquilo fica público. Então a gente tem que falar. Porque senão quem vai bancar o bobo é você. Você não viu o que passou. Não é preciso falar. A tarefa do esclarecimento, ela funciona justamente aí. Val, essa condição dos retomadores que você está falando, eu estou lembrando, assim, alguns casos, né, das pessoas que saíram e não retornaram ainda. Eu fico vendo, tem muita questão de egão mesmo. A base de tudo é egão. Agora, o processo é um egão temoso. Sim. E outra coisa, a teimosia, uma das maiores manifestações de insuficiência de elaboração pensênica. É a pessoa que não raciocina bem. Ela tem opções erradas. Tá, mas e ela persiste na opção errada. Quer dizer, isso é que é a teimosia. Mas como é que você enxerga os atenuantes? Eu sei que aí a gente tem que ir de caso a caso. Atenuante é o seguinte, você tem que pensar o seguinte, uma pessoa às vezes ela fica muito tempo lá fora, mas ela foi levada por circunstâncias que ela agiu corretamente. Porque houve interferência. Você tem que lembrar que dentro, por exemplo, da família nuclear, ou mesmo da família profissional, social da pessoa, ela tem circunstâncias que não estão na mão dela, porque ela depende das companhias evolutivas. Se uma, duas, três companhias desviaram, ela vai ter que socorrer aquilo para tudo ir abaixo. Algum problema, alguma responsabilidade, alguma obrigação, algum dever, alguma construção que pode desaparecer. Então ela tem que ir lá para socorrer aquilo. Isso aí não estava programado. Ela não tem culpa disso. Pelo contrário, ela vai socorrer, porque senão fica pior a emenda do teu soneto, piora tudo. Isso a gente tem que dar desconto. Então, primeira coisa, não julgue nunca sem saber dos detalhes por que uma pessoa se distanciou do trabalho. Senão, você vai ficar com cara de tacho depois. Vai ter muita surpresa. A gente nunca sabe. Outra coisa, nós estamos lidando com pessoas cada vez mais inteligentes. Nós não estamos trabalhando ou tendo contato aqui com pessoas bobocas, não é gente da Robex mais. Então isso muda muito. Foi essa reunião que nós tivemos aí com 250 pessoas hoje de manhã. Essa turma não é boba. Outra coisa, eu falei do negócio ontem, apareceram 250 pessoas aí para ver isso. E vocês viram, a maioria parece que topou a parada e achou que foi condizente. Não houve um parto da montanha. Entende? O negócio foi sério. Foi sério. Então você vê, nós estamos trabalhando com níveis de pessoas, nível intelectual, de assimilação, de entendimento, de compreensão,
que é bem acima da média. A realidade é essa. A maior prova é isso que aconteceu aí hoje. Entende? A turma toda compreendendo isso na hora assim, ó, e todo mundo participando do brainstorming, participando, conversando, dando contra ou a favor, ou o que é, chegando em consenso. Isso é muito sério e aumenta a nossa responsabilidade. Agora, veja, melhorou muito em relação ao que era o Instituto, no início, aquela coisa toda. Hoje o Instituto, o CAEC, tudo o nível é outro. Isso é impressionante. Agora, ó, para a nossa verbetógrafa, em neossinapsologia, página 38, final da 6ª linha. Poderia dar um exemplo prático do sobrepairamento das pressões mesológicas a partir de neossinapses adquiridas através do desenvolvimento do parapsiquismo dentro do contexto universitário? Vixe. Bom, não tem muito mistério. É o desenvolvimento do parapsiquismo propriamente dito. Então, a pessoa, ela vai sobrepairar todos aqueles, olhar de fora, todos aqueles comportamentos que ela acha que vai prejudicar a evolução dela, nocivos, no caso, que tenha dentro da universidade. Então, por exemplo, a pessoa que sobrepaira através do parapsiquismo, ela não vai se envolver com festas como chopadas, ela não vai se envolver em festas que tenha bebida, que tenha drogadição, porque ela tem uma série, ela tem a consciência de preservação das próprias energias. Ela não vai participar de trote universitário, porque ela vê que aquilo é humilhante para aquela outra consciência, vai trazer um prejuízo energético, mental para aquela outra pessoa. Então, o sobrepairamento é isso, é a pessoa tentar sair e olhar aquilo de fora, todos aqueles comportamentos nocivos que vão prejudicá-la evolutivamente. Então, essas neossinapses, elas são adquiridas sim através do parapsiquismo, pelo trabalho das energias, porque a pessoa ela vai identificando que a vida não é só essa vida intrafísica. Ela vai identificando que existem outras situações, existem outras dimensões, e que então todos esses comportamentos passam a não ter mais sentido. No dicionário de argumentos, página 64, em mega prescriciologia, gostaria que fizesse cotejo entre os itens 2 e 9. Olha, o 2 aqui nós já falamos que é a alta aptidão ociosa. Isso aí é aquela pessoa que tem uma aptidão, ela tem todo o perfil, ela tem competência, ela pode desempenhar determinada coisa, no entanto, ela está de braço cruzado. Ela deve descruzar o braço na tarde chuvosa, porque ela não tem outra coisa para fazer. Então é na hora dela recuperar aquilo que ela não tem feito. E no 9, o mega aporte autoproexológico, ela deve ver isso, que ela recebeu muita coisa e não está usando aquilo que ela recebeu. Quais são? Fala um pouco aí lá do processo da PEX, tem um monte de gente que vai lá para você que tem esse problema. Então, cheio de aportes e sem fazer nada. Aportes ociosos também. Agora, um mega aporte que a gente pode considerar é a questão das companhias evolutivas. Esse é um dos pontos mais sérios que a gente vê dentro hoje da Cognópolis, dentro da CCCI. Essa questão, por exemplo, nós aqui, hoje a reunião que teve com 250 pessoas, essa questão das companhias, isso é um grande mega aporte, quer dizer, um mega aporte. E vai justamente ao contraponto da mesologia nociva. Hoje é uma mesologia favorável. Agora, se nós pensarmos também, tudo está dentro do contexto social. Porque nós temos aqui mais de 600 pessoas, são 654. Isso é um terço do povo. Mas veja, é o máximo o povo poder aparecer numa sexta-feira de manhã, ficar aqui 2 horas com a gente. Justamente. Isso não é para qualquer de maneira imediata, né? Imediata. Não, de um dia para outro. E lembrando que amanhã tem mais, né? Amanhã, sábado, é o círculo mental somático. Vamos ver amanhã quem é que vai aparecer aí, de que modo agora, vai Paulo, ser. Mas amanhã já muda tudo, porque amanhã é feriadão. Sim. Todo mundo está folgado. Aí é o negócio da lá, antivaciliologia. Não pode tá ser aí, vacilão. Tá em cima do lance. Agora, outra condição que a gente vê de mega aporte hoje são as próprias tertúlias. Qual lugar no mundo
nós temos possibilidade de fazer a rememoração de ideias do curso intermissivo, e não só isso, aquisição de verpons, que no nosso curso intermissivo sem pagar nada. Sem pagar nada. Então, diariamente, outra. A gente só não manda buscar as pessoas. Mas conforme o caso, às vezes até às vezes chama o Antônio, né? Antônio não, fora daqui. Tá aí. Pior é isso, às vezes fora daqui. Então, vem de longe. Qualquer coisa é só conversar com a Marta que ela tem uma listagem. Então, acho que esses aí seriam ilustrativos do megaporte. Agora, Flora, em efeitologia, página 38, primeira linha, poderia abordar os efeitos regressivos da pressão mesológica nociva sobre a consim? Sim. Os efeitos regressivos da pressão mesológica nociva sobre a consim. Esses efeitos, a pressão mesológica nociva, ela pode ter o efeito na consim dela ter uma falta de crítica com relação às informações passadas por ela. Ela pode ter uma série de informações recebidas da sociedade, e com isso, isso tem um efeito regressivo na vida dela, quer dizer, isso tem um efeito em que ela vai parar no tempo. Então, se ela adquire, por exemplo, um tradicionalismo sem criticidade, só porque todos da família ou porque todos daquele país têm aquele comportamento, ela acaba entrando dentro daquele grupo sem uma criticidade e parando no tempo junto com aquele grupo. Então, quanto mais ela tiver autocrítica com relação às ideias que são trazidas da sociedade para ela, ela consegue não regredir. Quer dizer, o regredir não é que a pessoa vai andar para trás, ela simplesmente vai parar no tempo e o grupo vai, e ela acaba, dentro desses tradicionalismos e dessas sinapses, dentro desses efeitos que a sociedade traz para ela, ela fica parada e isso prejudica ela. Em neossinapsologia, página 38, final da primeira linha. Poderia comentar as neossinapses desconstrutoras de pensenes ilógicos e irracionais? Essas neossinapses desconstrutoras, elas são adquiridas através do exercício da criticidade. Então, do exercício da pessoa assistir às tertúlias, do exercício da pessoa ler o livro, ela está sempre antenada no que a mídia está trazendo, no que as pessoas discutem. Então, o estudo e o exercício da criticidade são fundamentais para a criação dessas neossinapses que trazem ideias dessas criações de neossinapses que não deixam brotar ideias ilógicas, antievolutivas. Então, é a criticidade mesmo. Em ciclologia, página 38, segunda linha. Gostaria que explicasse o ciclo multiexistencial ignorado pelas consins eletronóticas. Está bem explicitado, né? A maioria das consins eletronóticas, aliás, as consins eletronóticas, elas não admitem nem a multidimensionalidade, porque elas se concentram na intrafisicalidade, no físico, e muito menos admitem a questão das várias vidas. Então, por isso, elas acabam tendo esse ciclo multiexistencial, que é um fato, é uma realidade, a partir do experimento, né, da própria comprovação da pessoa. Essas consciências acabam ignorando esse ciclo e, com isso, focam toda a sua vida, todos os seus valores apenas na dimensão intrafísica, e isso prejudica o desenvolvimento evolutivo dela. Poderia falar sobre o livre-arbítrio consciencial citado em Fatologia, página 37, última linha? O livre-arbítrio consciencial, ele vem seguido, né, já de algumas posturas evolutivas dentro da fatologia. O livre-arbítrio consciencial, todos nós possuímos o livre-arbítrio. Agora, quais são as escolhas que as pessoas vão fazer? Quais são as nossas responsabilidades dentro de nossas escolhas? Então, o livre-arbítrio consciencial, ele é a liberdade da pessoa ter escolhas evolutivas e poder viver de uma forma liberta dessas pressões da mesologia.
Em parafatologia, página 37, terceira linha, a desconexão com os amparadores. Como identificamos se há ou não conexão com o amparador? Conexão com o amparador tem relação direta com assistência. Então, se a pessoa ela faz assistência de forma cosmoética, de forma a não querer nada em troca, ela certamente vai ter ali uma conexão com o amparador dentro daquela função específica que ela vai fazer. Se ela tem uma boa intencionalidade. Então, o amparador ele está onde a assistência está. E dentro da pressão mesológica nociva é exaltada a questão do ego. Então, não é exaltado a questão da assistencialidade. Por isso, eu coloquei a desconexão com os amparadores, porque há uma exaltação egóica e as pessoas acabam esquecendo de ajudar os outros. Flora, Oswaldo aqui acima no ar. Oi, Oswaldo. Eu tenho uma pergunta para te fazer e depois eu gostaria de te dar algumas sugestões a respeito da patologia. Sim. Na patologia, terceira linha, diz o acriticismo potencializando assimilações de todas as ideias oferecidas pela SOCIM. Você poderia ampliar esse acriticismo? Acriticismo é porque a pessoa não reflete sobre as ideias trazidas pela SOCIM. Então, ela acaba ficando aberta a todas as informações da televisão, dos jornais, das revistas, dos amigos, da família, e isso do trabalho, e isso acaba trazendo muitas assimilações de ideias. Todos nós sofremos estímulos diários a todo momento. Sofremos bombardeios de informações. Então, a pessoa ela precisa ter uma crítica, uma autocrítica no que ela vai assimilar, no que aquilo vai trazer de bom para ela, evolutivamente. Não um bom hedonista, né? uma questão que vai trazer um bem-estar para ela momentâneo. Então, ela precisa ter essa criticidade para que ela assimile as informações, reflita sobre aquilo e descarte aquilo que não serve evolutivamente para ela. Então, quando a pessoa tem um acriticismo, ela potencializa essas assimilações. Tudo que falam para ela é uma verdade absoluta. Então, ela acaba fazendo aquele tipo de comportamento, e que não é o ideal. Eu concordo totalmente com você e acrescentaria nesse ponto, justamente, a necessidade de confronto de informações. Porque justamente e fundamentalmente em questões políticas, se você não faz esse confronto de informações, geralmente fica com preconceito, não sei, uma opinião pessoal. O que eu queria te sugerir era talvez dar um foco maior a tudo o que tinha que ser, ou todo o que tinha a ver com questões de empresa. Por exemplo, uma das coisas que eu acho que são realmente fatores dentro do verbete que você esteve muito bem trabalhando, é justamente a questão da competitividade imposta. Por exemplo, a luta a posição no organograma, o empregado do mês, o status da vaga da garagem, o prêmio por produtividade e, fundamentalmente, a hora extra obrigatória. Muito bom, Oswaldo. Essas informações, elas realmente eu não dei um enfoque aqui, a questão empresarial, mas isso tudo gera competitividade e não o estímulo mais evolutivo, um estímulo mais sério para aquele trabalhador. Ao invés daquele chefe cumprimentá-lo, parabenizá-lo pelo seu trabalho, há uma série de aspectos competitivos em que o melhor vai ganhar. Isso realmente é uma pressão nociva da mesologia, mas a pessoa tem que ter o discernimento na hora dela priorizar. O que ela vai priorizar? Ela vai priorizar ter esses prêmios e mais passar por cima do outro, do colega de trabalho, ou ela vai tentar trabalhar em grupo. Então, essa pressão ela existe. Cabe a consciência e o discernimento dentro daquele comportamento que ela vai escolher. Sim. Meus parabéns e muito obrigado. Sim. Obrigada, João. Também expandindo nesse tema ali,
existe uma certa sedução, principalmente nos Estados Unidos e lá na Europa, é um tipo de autoimportância egóica que eles tentam dar para a pessoa no ambiente corporativo e dá a ideia de que ela está realizando algo fantástico e dá uma ilusão. A gente já viu muito voluntário se perder nesse ambiente corporativo. Eu gostaria de colocar que no voluntariologia, em voluntariologia, na página 38 eu coloco o afastamento do voluntariado conscienciológico vivenciado pela consciência intermissivista ao sucumbir à pressão nociva da mesologia. Sim. Isso, para mim, é o ponto mais sério que tem. Porque quando a pessoa ela acaba entrando nesse rolo compressor, ela dificilmente ela consegue retomar com a produtividade que ela tinha, com as amarras, menos amarras evolutivas. Então, ela acaba, quando ela desvia a partir por sucumbir a essa pressão, ela acaba entrando em uma série de aspectos, principalmente caminhando para o incomplexo, caminhando para mais interprisões, caminhando para uma questão de não conseguir bancar aquilo que ela se programou no intermissivo. Então, isso, ao meu ver, isso é o mais sério, assim, uma das coisas mais sérias dentro desse verbete. Tanto que eu quis dar bem destaque, não coloquei mais nada, porque é algo que eu acompanho, já acompanhei alguns casos, e é nítida a questão de quanta pessoa ficou prejudicada, mas ela mesma não consegue se dar conta da gravidade disso. Valdo, no dicionário, lá na Mega Prescriciologia, você colocou anti-embairreiramento. É de bairrismo? Anti-barreiramento autocrítico. É de bairrismo? Não, é de barreira. Ah, tá. Você cria barreiras para não fazer aquilo. Então você tem que dar um jeito de trabalhar com isso. Entende? Para ter mais autocrítica. Tem pessoa que não quer fazer crítica a seu respeito, a si mesma, de modo algum. Entende? Então, isso aí é um problema. Agora, aqui, embarreiramento. É a pessoa que estabelece barreira para o processo. E o auto-mega-com? O auto-mega-com. O que quer dizer isso? É aqueles cons de alto nível, chamado cons magnos, aqueles que diz respeito às coisas mais sérias da sua compreensão, para estabelecer, por exemplo, e desenvolver a PROEX. E aquilo você tem que recuperar. Que às vezes a pessoa até que tem aquelas ideias, mas ela deixa, não quer, ela foge. Então, o processo que nós estamos falando aqui de vacilação, muitas vezes é porque a pessoa está tirando o corpo fora mesmo, está saltando de banda. Tem isso. Tem muita gente assim. Agora, uma boa parte se fez curso intermissivo, o caminho é arrependimento. Vai chegar um ponto que ela se arrepende. Agora, esse arrependimento é bom que aconteça o mais depressa possível para evitar melim. Porque senão a pessoa chega numa certa idade e começa a chorar as mágoas. E outra coisa, hoje nós já temos muita gente para servir de padrão. É aquilo que eu falei aqui de manhã, é o padrão, o paradigma, o modelo, o molde, o exemplo. Então, por exemplo, ela tem a mesma idade da outra pessoa. Eles acompanharam as coisas juntos, começaram juntos. Ela desviou, a outra caminhou. Tá, aí ela vai ver o efeito da vida do outro, que é positivo, grande, com muitos frutos, e o dela, que o negócio ficou oco. Isso a melim nesse ponto é terrível. Agora, nós já estamos, eu falando dessas coisas, há mais de 2 décadas. Já deu para ver gente entrando na melim por causa disso. Eu já vi casos assim. Você sabe, às vezes, em 15 anos, uma vida pode enriquecer demais. Agora, enriquece mais uma pessoa, estou falando enriquecer do ponto de vista evolutivo, não é em dinheiro. Agora, a hora que enriquece uma situação dessa, a outra pessoa está acompanhando, entende? Vê aquilo lá, como é que mudou? Ela não pode dizer, eu não tive tempo. Não, a pessoa teve, porque estava igual a outra. Eu já vi isso tudo.
E a situação é precária, constrangedora até para a gente que entra, que não tem nada a ver com aquilo. Porque a pessoa fica encantuada pelos fatos e os protagonistas da própria vida. Por isso, gente, que eu falo, uma das coisas mais sérias que nós temos é sempre a consciência. Então, vocês vejam todas as companhias que vocês têm para evoluir, para fazer a sua proex, que aí é que a coisa é séria. Olhe as companhias. A maioria que fez curso intermissivo não veio aqui para brincar. A turma está levando a sério isso. Eles modificam, eles se alteram, eles caminham para melhor. E com isso, eles mudam o holopensene. Mudando o holopensene, eles mudam o ambiente das outras pessoas. Então aí vem o cotoveloma, vem chupar o dedo, tudo isso aparece. Agora, você veja bem, nós estamos falando desses princípios desde praticamente 1986. Para agora, são aí mais ou menos 25 anos. Esses 25 anos é um quarto de século, já dá para a gente notar uma opção de coisa. Outra coisa, as gerações antigamente demoravam mais ou menos 20, 25 anos. Hoje, de 10 em 10, já muda toda a geração. Então, tem a opção de gente que chega aí com 10 anos, já tendo ideia do curso intermissivo, já discutindo com a mamãe que tem 35, entendeu? E, às vezes, quem ganha a discussão é a criança de 10 anos. Eu vi isso tudo terrível. Agora, a gente aí, no caso da mamãe e da filha, tem que abrir o olho, né? Se é uma mãe, por exemplo, que é muito parideira, que além daquela criança está tendo uma série delas, ela já tem uma creche que ela tem que tomar conta. Então, tem que dar um desconto, né? Isso tudo a gente tem que esclarecer para a mulher. Agora, a hora também que os filhos crescem, que a coisa melhora, ela desconta aquilo que faltou. Agora, é muito engraçado a gente ver isso do ponto de vista intelectual. Então, aquela moça que era muito intelectual, estudou muito, etc. Chega lá pelos 20 e poucos anos, ela casa. Casou, começa a ter filhos sem parar. Toda a biblioteca que ela tinha, os livros, tudo isso desapareceu. Eu não sei o que aconteceu com a minha vida. Mas aí, lá pelas tantas, vem um quarto filho, e aquele é um menino que gosta de ler sem parar, que gosta de ter biblioteca. Aí ela começa a lembrar, gente, eu era assim. O que aconteceu comigo? Ela nem percebeu que a vida havia mudado. Agora veja, aí já é o processo da gestação. A gente tem que dar desconto, tem que explicar isso para a mulher. Você não teve culpa, a situação é assim mesmo, porque um filho exige no mínimo uns 18, 20 anos de trabalho, dedicação, abnegação inteira. Não tem saída. Então, isso tudo é que eu estou falando. Com mulher, a gente se tem muito cuidado. Você pode julgar-se no escuro. Tem que ponderar muito. Entende? Walter, quando eu reli essa parte do número 2 aqui, na autoaptidão ociosa. A intenção sua foi aproveitar, ela ser proveitosa, é igual o ócio criativo do Demóstenes. Mas o problema todo, quem que pegar é a pessoa que tem aptidão e ela não usa a capacidade ociosa que ela tem. E aproveitar isso. É um monte de gente que tem aí trafores ociosos. Mas isso é horrível. Quando eu leio aqui, eu fico confuso da impressão que a pessoa fica. Sim, mas isso é bom, aí te chamou atenção. Você já foi ver, já é alguma coisa. É o ócio criativo. Já valeu, já está funcionando. É tipo de ócio criativo do Demásio lá, né? Até um certo ponto, mas não é. Não é esse do Demásio, mas o Demásio ele tem o Demásio é coisa italiana. Criativo Eles nosso. querem fazer a boa vida, o boavidismo técnico, né? O boavidismo aceitável. Mas tem que ir com calma. Agora, veja, o ócio criativo, ele existe, a rigor. A rigor ele existe, ele pode ser criativo, depende do que é. Mas olha, exige muito mais habilidade, muito mais inteligência, dedicação, não é fácil.
Já sentou nessa cadeira. Vamos em frente à vida, né? Gente, eu entrego a nossa professora Flora aí para vocês. O que é? Cadê o microfone? Vamos ver, ó. Vamos em frente. Fiquei com uma dúvida ali, Flora. Na fobiologia, página 39, eu não achei aqui no WAIS. A cluofobia, você pode me esclarecer? A cluofobia é um outro nome para medo do escuro. Medo da escuridão. E dentro disso, a própria mesologia, ela tem toda essa fantasia, né? Dentro dessa questão do escuro, do fantasma, do que vai aparecer. Então, é uma fobia aí muito valorizada dentro da mesologia, mas é medo de escuro. Eu queria fazer duas observações ali, Flora. Nessa mesma linha da cluofobia, a última palavra ali, a cronofobia, sim, parece que está sem o I. Não, nós já sabemos da está marcado. E tem um ali em cima também, na crescendologia. Na pressão. Social pressão. Trinomiologia. Isso, na trinomiologia. Também. Estamos de olho. Agora, se você quiser, marca aí. Na politicologia tem um espaço a mais, só para chatear. A proexografia tem um espaço duplo. Nós vamos tirar esse espaço. Por favor. Se você quiser, ainda tem mais outra ainda para te chatear. Essa frase aí, ó, brasileiros, a lei de Maria da Penha, a de cima, ela está solta. A gente pode apertar. Tudo está marcado aqui. A principiologia, também ali na última linha, o princípio de deixar-se levar pela vida. Tá legal, né? Isso aí foi de cara. Foi um erro. Onde é que está isso? Meia idade. Homens de meia idade. Você precisa ver onde é que está aqui. Está na página 40. Já? Item 10 da página 40. Página 40. Esse aí você está falando na meia idade, número 10. Agora, ó, por exemplo, tem dupla evolutiva com letra maiúscula. Nós já vimos. Agora, tem o número 11 repetido lá na remissologia. Tudo isso nós já vimos. A minha teca de rolo compressor com o João Paulo é terrível. Que bom. A gente vê muita coisa nesse sentido. Nós fazemos até inversões, tem uma inversão também que nós estamos fazendo aí para melhorar. Primeiro veio a artista, a diva vem depois. A gente inverteu. Ou inverteu. Perfeito. Ficou ótimo. Agora, só para vocês saberem o processo de revisão, rapidinho. Nós temos de revisão nesse verbete 16 itens. Só de números e processo aqui de época, tem 47 itens. Agora, existe também aí, só de sigla, são 12 ao todo. E tem 4... pedais, sabe? 7 pedais, 4 ao todo. De modo que a situação é essa, não se brinca. Posso? Olha o detalhe. Você quer que eu fale os que tem? Pode ser, claro. Está tudo marcado aqui. Interassistencialidade. Tem 1, 2 vezes. Depois, intraconsciencialidade. Também. Agora, tem umas que estão repetidas no caso.
Esse processo da interassistenciologia e interassistencialidade tem demais, todo lado. A maioria dos verbetes tem essa acesso pedagem. Você falou hoje de manhã que você teve orientação para fazer um dicionário praticamente das SESC pedais. Você vai incluir no seu dicionário de argumentos? Você vai incluir lá no dicionário de argumentos as SESC pedais? Mas incluir o quê? Você vai deixar no corpo do dicionário de argumento ou vai ser um livro separado? Não, isso é só para minha orientação. Agora, veja, na enciclopédia, eu já falei de SESC pedais, mas tem um que eu vou dar uma listagem, oportunamente. Eu já vi isso aí, já, sobrevém. Eu acho que o original lá está corrigido, isso aí que está errado. Flora, pode ir. Você comentou de ter vindo de uma família dentro da arte, né, com uma grande atuação na área da arte, e você também é do Rio de Janeiro, quer dizer, tem todo um holopensene também para essa questão do boavidismo, você comenta até no verbete a questão da malandragem e tal, e ainda mais caindo numa família envolvida com arte, no caso seria a música, né? Isso. Você pode falar, dentro da sua experiência, quais foram as maiores dificuldades e as estratégias que você utilizou para superar essa condição? Até mesmo pegando o caso do Rio de Janeiro, que é uma cidade, né, bastante assim sedutora para todos esses fatores da mesologia. O que me ajudou muito foi o parapsiquismo. Assim, não que eu tenha muito desenvolvido, não é isso, mas essa condição da parapreceptoria foi um grande auxílio, porque devido a toda essa questão, a primeira superação que eu acho que a pessoa pode fazer dentro da mesologia é a superação da mesologia vinda de casa, né? Então, alguns comportamentos, algumas situações que são antievolutivas, que acontecem dentro da própria família nuclear, quando a pessoa consegue superar isso, ela fica mais forte para encarar os desafios do que tem ali fora na própria sociedade, né, fora de casa. E no meu caso foi isso. Então, enquanto que era uma coisa muito inata, enquanto que meu pai queria muito que eu aprendesse violão, eu ficava fingindo que não conseguia aprender. Então, enquanto que um falava que eu tinha que cantar, eu ficava desafinando ali para não cantar. Então, era uma coisa muito inata, porque eu sabia que se eu entrasse nesse meio, eu não ia conseguir fazer alguma coisa que eu tinha para fazer. Eu não sabia o que era, mas eu tinha essa sensação. E eu até me lembro que quando eu passei no vestibular, eu pedi para o meu pai para eu entrar no curso de teatro, que era o que eu queria. Mas na hora que eu fui fazer a matrícula, veio de novo uma voz, né, a Consegue. E olha, veja suas escolhas, porque se você se matricular aqui, isso pode ser que você não consiga voltar atrás. E eu falei, nossa, que besteira, por que eu estou ouvindo aqui me matricular? Então eu vou fazer minha faculdade, vou ver um outro caminho e vou entender por que eu não posso, né? Ou porque eu tenho alguma aversão, ou alguma situação de que mais inata de que eu não possa fazer essas escolhas dentro da arte, enfim. Esse foi o meu caso. Então, o que me ajudou foi essa questão inata de reclamar muitas vezes, a família bem alegre, assim, um pouco com menos rotinas. Então eu falava, eu quero uma outra família que eu possa dormir cedo, que tenha horário para dormir, que tenha horário para acordar, que possa, não peço para eu faltar à escola, que eu quero, né, que às vezes alguém pedia. Falta hoje, vem sair comigo. Para ter noção, dentro da sua família tinha músicos tocando com músicos conhecidos também, não é? Sim. Só para o pessoal ter uma noção, porque às vezes acha que a arte só toca assim, como amador. São músicos profissionais que tocam desde 3 anos de idade. E a família inteira, paterna, toda. Você chegou a tocar alguma coisa? Não, eu não. Quer dizer que ela escapou igual eu. Eu não tentei muito, assim, foi até uma frustração, porque de primos, de todo mundo, eu sou a única que não toca. Toda a família toca. Mas eu tive que dar um conta e brigar com o povo todo. E aí acabou. Eu sabia que não. E aí isso causa um certo
descontentamento da família, mas a ovelha negra respeitaram, da família. sim, com certeza. Meu pai tem, poxa, infelizmente eu não vou poder tocar com a minha filha, ela cantando e eu tocando. Pai, nessa vida não vai acontecer. Em casa havia orquestra que fazia cortina sonora dos filmes. Agora, o que é engraçado é que, no normal, quem fazia cortina sonora, o fundo musical para o filme mudo, eram pianistas. Lá em casa não tinha pianista. Então, era na base de violino, de tudo. Tinha uma orquestra mesmo de corda, só instrumento de corda. Agora, parece que era melhor do que com piano, né? Que é mais rica. Agora, que é engraçado, eu lembro direitinho, eu pequenininho, eles me levavam porque não tinha lugar para ficar, porque todo mundo participava da banda. Então, eu pequenininho, eu lembro do Tomix, sabe? O Tomix do cavalo e o violino tinha e ele no cavalo. Agora, assim, para mim foi muito rica a experiência de conviver com uma família muito mais aberta, respeitosa com relação a essas escolhas. Desde criança, assim, ter essa noção da sensibilidade, de uma série de questões boas até que a arte traz. Mas eu era muito lúcida dentro das regras e da disciplina. Eu era muito... eu tinha a minha própria disciplina com estudo, minha família nunca soube se eu tinha prova, se eu não tinha, quais eram as minhas notas, isso não... Então, só chegava ali o boletim, eu mostrava, assim, mas não era muito um valor para a família. Tanto que da família do meu pai, eu fui a primeira a entrar na faculdade. Então, depois os meus primos ingressaram, mas eu fui a primeira, porque não é um valor. Mas agora, com essa geração, está começando a criar a massa de pessoas formadas e tudo. Abrir. Flora, para emendar o assunto aí da malandragem, eu queria que você desse uma interpretada no coloquialismo, que não sei se muita gente sabe desses assuntos de mané, essas coisas. Eu estava estranhando que ainda não tivessem comentado. Mané. Esse coloquialismo foi interessante, que eu estava com ele na cabeça, né, porque no Rio de Janeiro é normal as pessoas brincarem com esse coloquialismo, né? Malandro é malandro, mané é mané, pode crer que é. Quer dizer, a pessoa que é malandra, ela vai ser sempre malandra, ela vai sair sempre bem na fita. Não, há exceções, ó o Lorde. O Lorde. Nós sabemos do que eu estou falando. E o mané vai ser sempre aquela pessoa que vai ser passada para trás, que não tem muita perspicácia, né, muita ginga, não sabe muito o que não tem muito a situação. O mané dá a impressão... É a República do Meia. O mané, na verdade, talvez a consciência mais evoluída. Talvez. Dá a impressão de bocozão, eu não sei. Isso, mocó, por aí. Você é malandro. E foi interessante que quando eu botei esse coloquialismo no verbete, eu saí da minha sala, eu saí do quarto, fui na sala e estava passando um comercial do Cacete Planeta, falando malandro é malandro, mané, aquela coisa. Já tem toda a relação, né? Então, isso é muito usado no Rio de Janeiro, que é o malandro, é o espertalhão, é o cara que sempre se dá bem, e o mané é aquele que sempre vai ser passado para trás. Então, isso é a pressão nociva dentro, dessa... O que eu ouvia muito lá é qual é, mané? Também. O mané, porque fez alguma coisa que não agradou. Você tem que entender que nem todo lado é uma pizza e 4 pastel. Ô meu irmão, não é isso? Ô meu irmão. Os pastéis. Não, mas lá não. Lá é o seguinte, em São Paulo, ô meu irmão, uma pizza e 4 pastel. O plural não existe, né? Ops e 2 pastel. Ô Flora, você falou que teve numa fase da sua vida que você sabia que tinha que fazer alguma coisa, só que você não sabia identificar o que era.
O que você falaria de uma forma profilática para os inversores que ainda não sabem, que sabem que tem que fazer alguma coisa, mas não sabem o que, para que eles evitem saírem numa busca desenfreada que acabem caindo em mata-burros desnecessários? Primeiro, fazer assistência. Tá? O que me ajudou muito a fixar foi o processo de assistência da TACOM, visitando asilo. Eu sempre tive uma relação forte com a terceira idade. Então, desde sempre, eu até contei para algumas pessoas que eu tinha uma amiga que a gente se encontrava, a gente tinha uns 11 anos, a gente comprava ração numa loja, ia dando comida para os cachorros na rua até chegar no asilo. E lá ficava o dia inteiro com os velhinhos lá e depois ia embora, arrasadas, né? Acabadas. Chegava na cama, deitava e dormia o resto do dia. Mas isso era uma rotina para mim. Então, a rotina de assistência, independente da assistência que for feita. E se a pessoa ela tem essa noção, ela tentar não se vincular a nenhuma religião. Buscar conhecer mais sobre os próprios talentos dela, o que ela gosta de fazer com relação à assistência e procurar sempre desvincular da questão religiosa e partir mais para a questão da TARES. Então, assim, a pessoa que tem potencial para aplicar, de repente, a técnica da inversão existencial, ela já começar primeiro a escrever o que ela tem de ideia diferente do amigo dela, dos colegas de escola, dos colegas da faculdade, principalmente voltados à questão assistencial. Isso me ajudou bastante, porque eu via que eu tinha algumas ideias, mas que não eram muito compatíveis, eu guardava muito para mim. E acabava entrando nesse rolo compressor de alguma forma, e acabando depois arrependida, e não é aqui, eu vou partir para um outro grupo. Então, para evitar essa busca incessante, relacionar todos os seus talentos primeiro, depois relacionar quais são as habilidades que eu tenho assistenciais, que eu posso fazer assistência de uma forma muito produtiva, que eu sou boa naquilo, ou bom. E evitar ter esse vínculo com alguma religião, buscar pesquisar mais sobre a técnica da INVEX, sobre o princípio da descrença, sobre criticidade, criticar tudo que venha de informações com relação à mídia, à sociedade, aos amigos, mas não ser cri-cri, mas sim refletir sobre aquilo e começar a priorizar desde já as escolhas que ela pode fazer. Flora, Oswaldo de novo. Eu estou vendo aqui na argumentologia, no ponto 11 e no ponto 12, na página 41, que logicamente o menu que você colocou aqui é tentador mesmo, né? Mas me diz uma coisa, sob o teu ponto de vista, como você imagina justamente a terceira e a quarta idade? Eu imagino bem ativo com relação à intelectualidade. Tenho assim, o professor Waldo como uma grande referência assim, em termos de terceira idade. Porque a terceira idade, principalmente, a terceira idade ela é resultado de todas as nossas atuações na meia-idade, na juventude e dos nossos comportamentos. Então, a pessoa ela pode mudar essa rotina dela com relação a superar essa pressão nociva da mesologia, né, com relação a essa ostentação do status, como tem no item 11, jogo de pôquer, com uísque, e ela começar a estudar uma forma mais evolutiva de se comportar. Então, a terceira idade eu vejo assim, produzindo dentro da parte intelectual e fazendo assistência dentro da TARES. Isso ajuda ela a ter mais lucidez, isso ajuda a trabalhar mais o cérebro e, com isso, ter uma longevidade produtiva, ter também uma questão de ser útil para a sociedade, não importa a sua idade. Então, eu vejo que a terceira e a quarta idade, elas são fundamentais, principalmente porque aquela pessoa já passou por situações na vida que outras não passaram, então ela tem muito mais a dizer, ela tem muito mais a opinar, porque ela viu muito mais coisa. E quando isso vem junto com a intelectualidade, com o cérebro funcionando muito bem, ela consegue ter um discernimento muito maior com relação à própria assistência que ela pode fazer. Então, essa relação intergeracional de
jovem com idoso, com meia idade. O idoso ele tem muito a passar. A terceira e a quarta idade tem muito a passar para as outras pessoas por conta da vivência que já teve. Obrigado pela parte que me toca. Eu sou suspeita. Eu gosto da terceira idade. Eu acho que você pode falar a mesma coisa. Obrigado pela parte que toca. De nada. Agora, o que eu vejo engraçado aí na questão da Flora é que ela andou estudando muita televisão. Ela fala sensacionalismo, barato, reality show, novela das 8, domingo televisivo, tudo aí. E ela explica por quê. É muito bom. Eu não posso falar porque eu já estive no programa. Eu não posso falar nada. O que mais, gente? Quem é que está com o microfone? Essa questão da TV, Flora, eu vejo que é um desviacionismo fantástico, impressionante, porque... Dá para ouvir? Oi. A questão da televisão é muito sério, porque no Grupo Karma você cria uma rotina. Às vezes é uma forma do grupo inteiro se reunir e, entre aspas, fazer uma troca que nunca existe, porque a troca está na TV, então o pessoal fica olhando eles a trocam TV. Pipoca, A refrigerante, biscoitinho. Isso é muito sério até, não só aqui, mas nos Estados Unidos mesmo, que o pessoal trouxe o exemplo, né? O pessoal fica aí com... São mais de 100 canais de TV a cabo, e são aqueles pacotinhos minúsculos de pipoca, né? Exato. E o pessoal fica ou fazendo de balde troca. de frango, né? Balde de frango frito. Então é muito sério. É muito. E é um momento em que as pessoas acham que estão fazendo desassimilação do dia cheio, né, de um dia de trabalho ou aproveitamento do domingo, uma forma de diversão, mas totalmente sem autocrítica, né, sem discernimento. Porque a tendência da pessoa, ela está cansada, ou às vezes ela está carente por não ter algum divertimento, então ela absorve aquelas informações com mais intensidade. Então acaba mexendo mais com ela, às vezes ela está sozinha, então aquele emocionalismo todo do domingo, e todo mundo chorando e ela chora junto. Então isso acaba trazendo para ela a absorção dessas energias, de toda esse sensacionalismo, e ela acaba vendo aquilo como um entretenimento e, na verdade, não traz nada de bom para ela, né? Agora, eu tenho uma pergunta para o professor Valdo sobre a reunião de hoje de manhã. O senhor acha que esse debate que teve hoje de manhã, que foi muito produtivo, vai dar filhotes no sentido de as pessoas... Ultrapassou a minha expectativa, pelo total de gente que apareceu. Isso mostra que a turma aqui está muito amadurecida, está muito convicta do que o povo está fazendo. Isso aí foi muito bom. E também a seleção feita pela... Natural do pessoal. E no sentido de referência, né? E as pessoas buscarem acontece uma certa identificação, talvez, do grupo com algumas pessoas em específico, que talvez possa até auxiliar. Isso vai entrosar mais a turma. Entrosar mais. Agora, sabe, essa consciência aí, o magíster, você veja, o próprio nome que eu dei para ele já é de propósito. Magíster quer dizer, é o professor do professor do professor. Você está entendendo? É o homem do magistério. Ele, hoje, para mim, ele já deve ser evoluciólogo. Eu estou achando que ele é, no mínimo, teleguiado, autocrítico. Mas ele deve ser. Que ele veio para ver as coisas. E ele veio aí, esteve aí, estava comigo aí já faz alguns dias. Agora, hoje chegou até o transmentor para ver a coisa toda. Ele é alto nível. Agora, veja, eles transcendem o modo, às vezes, eu mesmo ver. Eu reconheço isso tudo. Jogo a toalha na hora. Eu vejo lá a situação, vocês estão falando, que estão vendo a coisa lá. Porque, às vezes, eu não deu para ver até aquele alcance que ele falou.
Entendeu? Então, isso aí tudo tem sua razão. E a gente não sabe também os resultados positivos disso, até onde vão. Depende do tempo. Agora, é aquilo que eu falo, eles não dão ponto sem nó. Que eles têm uma visão de conjunto, que é uma cosmovisão interdimensional. Eu não tenho isso. A minha é uma monovisão somática, intrafísica. Não tem jeito. Então o nível é outro, né? Por quê? Do jeito que eles gostam de ter tudo certinho, eu também gosto de tudo certo, mas eu preciso ter lógica naquilo que eu vou fazer. Se eu não vejo dentro do meu âmbito, daquele universo, eu não vejo que aquilo tem, eu evito. Na dúvida, a gente se abstém. Agora, na hora que eles chegam e falam, é porque já viram o transcendente, eles viram depois. Eles já estiveram num nível que eu não estive. Então, geralmente, isso aí dá muito certo. Se eles entram, eu tenho plena confiança nesse meu povo. Entendeu? Eu não vou vacilar, como eu estou falando aqui. Eu não tenho vacilo com eles. Entende? Há certas condições aí, nesse caso, para mim é aquilo que eu chamo da irresistibilidade racional e lógica do processo. A gente acaba aceitando. Eu nunca perdi com isso, de admitir o processo. Não. Entende? Vamos aceitar e vamos ver o que dá. Geralmente tudo dá certo. Eu cheguei uns minutinhos depois, quando ele apareceu, foi ontem? Não, ele já está aí já faz alguns dias. Ele está comigo já. Uhum. Foi anteontem, 3 dias. Foi de madrugada, que eu passei 6 horas trabalhando com ele. Porque ele falava uma coisa, eu ia lá ver nos arquivos e ver o que eu tinha. Aí eu notava o que aí ia passar para outra. 6 horas. Foi de 00:15 até mais ou menos 6:15, 6:20. Mas ele chegou para valer. E outra coisa, eu e o enumerador estavam servindo aquilo que ele falava. Você entendeu? Para ver o que era. E esse trabalho... Agora, ele é uma espécie assim de auditor, ele é um interventor. Sabe o que é intervenção? Quando a pessoa chega para reorganizar um ambiente, um trabalho, uma instituição, uma coisa. Ele faz isso junto com o transventor. Okay. Agora, veja, eu tenho muita confiança nele, porque quando eu estava no internato, e que tinha lá, você está entendendo? 13, 14, 15 anos, ele aparecia para mim quando eu ficava sozinho. Quando acabou o internato, em 1947, eu tinha 15 anos. Acabou no primeiro semestre. No segundo semestre eu fiquei sozinho lá, porque eu trabalhava para pagar meus estudos, não podia ir embora. 35 caras foram embora, e eu fiquei. Quando chegava no domingo, aquilo ali, eles começaram a dispensar uma opção de gente que havia, porque não tinha mais internato. E às vezes também a família do Mário estava viajando, eu ficava sozinho naqueles 4 pavilhões, fora os lugares dos pátios, aquela coisa toda. Entende? Então aí eu começava a ver o que acontecia. Não, já que eu estou sozinho, deixa eu trabalhar com as consciências. Ele era um que aparecia. Agora, eu começava a fazer exercício de efeito físico, sabe? Havia uma área que lá a turma ainda não tinha construído nada, estava cheio de mamoneira, de mamona, entende? Então vinha muito passarinho. Eu comecei a mexer com essa energia e passarinho. Lembro como se fosse hoje, da situação. Ele era um dos que estava lá vendo as coisas. Então eles falavam para mim o que é que eu devia. Agora, eu tinha a chave de todos os lugares. Então, eu ia para a secretaria, tinha a máquina de escrever, eu ia fazer minhas notas. Às vezes eu trabalhava um domingo inteiro, sem ninguém, totalmente sozinho, aquele silêncio absoluto, não tinha ninguém. O processo todo, esse aí, eu não podia esquecer, né, de uma consciência dessa, dando ajuda. Agora, ele apareceu em outras áreas, tanto que vocês mesmos chegaram a notar aí, viu, Kátia, as questões dele. Pois é, já faz algum tempo. Foi em 2007, foi antes daqui. Ele tinha aparecido. Valdo. Ele?
Não, ele não é um dos que vieram, não. Ele trabalha sozinho. Ele é líder de trabalho. Sabe como é que é? Ele lidera esse trabalho todo. Valdo, Sim. deixa eu perguntar uma coisa. Eu queria entender melhor sobre aquela questão que hoje de manhã o senhor falou, que a relação entre esse processo todo e a questão da desperticidade, 3 anos, né? Explica melhor essa questão para a gente. O problema é o seguinte, eles estão vendo que vocês, porque o problema lá da dispersidade de 3 anos foi eles também que deram. Agora, eles estão vendo que vocês estão crescendo, já tem muita autoconsciência da realidade. Nós já temos milhares de pessoas praticando a TENEPS. Então, eles já estão prevendo os próximos passos que vocês vão alcançar. Estão começando, então, a abrir o jogo para ampliar isso aí. Agora, veja, esse processo do povo que está caminhando, hoje já tem gente que já está admitindo que é capaz de chegar mesmo à desassedialidade com 3 anos ou até menos do que isso. Vários já vieram me falar. Então, isso é um fato. Agora, veja, isso que nós coordenamos hoje, de saber aquelas pessoas específicas em determinadas manifestações e tarefas, tudo entrosa. Nós estamos começando a ter, então, uma panorâmica dessa realidade. Como é que nós estamos? Isso é vamos dizer, então, apurando a nossa realidade. Vendo todos os tops, todo o máximo, aquilo que nós estamos atingindo. E outra coisa, é bom que a gente fique sabendo disso para uns ajudar os outros. Aqueles que estão mais frágeis vão ser fortalecidos por aqueles que estão mais fortes. Então é isso que eles querem mostrar, né? Agora, ó, isso começou já faz algum tempo. Na realidade, começou, foi naquele CP2 que eu falei sobre TENEPS. Isso já tem alguns anos. Quem é que estava lá naquele? Pois é, quanto tempo já faz isso? 3 anos? Isso tudo foi em começou 2003, ali. Não, 2007, tudo começou. Foi a primeira qualificação, foi 2007, é isso. 2007. Agora, tudo começou ali. Agora, o que é interessante é o seguinte, não fica pensando que eles sugerem ou dão inspiração só para mim. Não. Na hora que foi feito essa conjugação do trabalho da CP2, eles desencadearam o problema lá. Isso não foi comigo. Eu comecei com o CP2, mas isso é a turma que já estava trabalhando. Agora, a hora que eu falei que eles deviam de dar atenção para aqueles que dirigiam, para tenepsista, ninguém reclamou. Eles só, alguns falaram assim, é. Só. Aí a coisa começou toda a mudar. Entende? Então, aquilo foi que ano mesmo, hein? Foi final de 2007. Foi 2007? Final do Tem ano, certeza? foi dezembro. Então já vou para mais de 4 anos. Tem 4 anos isso aí. Final desse ano faz 5 anos. Então tem 8, 9, 10, 11. Tem 4 anos. 4 anos e alguns meses. Pois é. Agora, e nós estamos tentando fazer isso há muito tempo. E o ECP2 é a base disso. Eu lembro do processo lá, junto com a Graça, falando que a gente insistindo em todo ECP2. ECP2 é um curso para desperta, para os desassediados, permanentes, totais. Ixi, e a gente, ó, batendo naquilo. E a tendência é começar, então, a mexer com o processo de memória, né? De a gente começar a lembrar. Não é só a memória, é mexer com as faculdades mentais, os processos parapsíquicos, junto com o problema dos atributos, sabe? Psíquicos da pessoa. Eu falo das retrovidas, né? Vai começar a mexer nisso tudo. Agora, a coisa toda é o seguinte, essas memórias e retrocognição, essas lembranças, elas enriquecem muito a pessoa de uma hora para outra. Então, quando menos espera, aquilo dá um jump. A pessoa muda. Não chega a ser uma mutação assim que todo mundo percebe, mas ela sabe que ela mudou muito de uma hora para outra. Porque há processos intraconscienciais que nós aqui de fora não vemos o que está se passando no interior da pessoa.
Mas ela anota. E isso, o mais importante é isso aí. É que caminha com ela, né? Se expande. Agora, essa potencialização, eles veem muito isso. Vocês por aí, então, vão ver uma coisa. Isso que nós chamamos de conscienciologia é uma ciência totalmente diferente do resto, tudo tem por aí. Não adianta, não vem que não tem outra saída. Agora, o problema é nós darmos valor para essa diferença. É isso que nós chamamos de diferenciação pensêmica da realidade. A gente fazia a pesquisa da diferenciação pensêmica. A conscienciologia, devido à intermissão, o curso intermissivo, o problema da descrenciologia, que leva a pessoa a fazer a experiência prática, o experimento, a pesquisa pessoal, muda tudo, gente. Não tem jeito. Se uma pessoa chega aqui e ela se concentra nisso, ela muda os processos todos, as admissões, os conceitos, muda tudo. Vocês vejam a nossa amiga aí, aquela dos 10 meses, ela não caiu hoje. Né? Cadê a Vera? Pois é, 10 meses. Você sabia do caso da Vera? Com 10 meses ela chega, daí a pouco ela está sentada aqui defendendo verbete, 10 meses. Aí eu viro para tu e falo assim, e vocês que estão com 10 anos, com 20 anos, quando é que vão fazer o verbete? Uma vergonha total. E ela é nova. Entendeu? Total. Agora, a filhinha dela, fora de série, sabe? Chega aí também, já defendeu o verbete com muita classe. Outra coisa, com a cabeça. E, na verdade, quem trouxe a situação da mamãe, do papai delas, foram a menina que veio para falar comigo. É ela, a menina que teve a iniciativa. Ainda tem isso ainda, hein? Eu não quis falar muito aí, mas a realidade é essa. No verbete? Está faltando ele, mas ele está deixando, né, que a turma segue na frente. Ladies first. Ele está certo. Mas ele presta atenção nas coisas todas, olha tudo que ela faz, eu vejo, eu segui aí as coisas dele. Valdo. Agora, a nossa menina que é fora de série. Valdo, outro dia, eu não sei se eu estou enganado, você falou que além de você, tem mais gente aí com OFIEX. Sem querer saber quem é, isso procede? Tem. Tem gente aí que tem. No nosso vamos ver, né? Cada um sabe o que é que estão fazendo, né? Mas já tem gente. Só eu não posso falar que tem serenão nesse meio. Até agora eu ainda não vi. Se você ver, você me avisa. Da letra B aqui. Volto na letra B. Você comentou que além do Magíster também tinha um outro consex. Você comentou do México. Ele estava aí também? Não, mexicano. O mexicano é o seguinte, ele é do nível dele também. Mas é que hoje tinha um que é superior a esse povo todo, que o transmentor estava aí. O top que eu vi aqui hoje foi o transmentor. Agora, já saiu. Já. Agora, o transmentor é fácil de ver pelo seguinte, ele mexe no holossoma, a hora que chega. Mas não é por causa dele, que ele é muito discreto. Mas o povo que ele mexe, tem sempre uma roda em torno dele aí, uma multidão em torno do negócio. Então, ele mexe no óleo pensina, onde ele aparece, assim, até fisicamente. Isso é um fato. E aquele... Porque ele vem, o povo vê que ele está aí, junta tudo, é superstar. Você está entendendo? Aquilo movimenta as energias do óleo pensina na hora, com todo mundo. Esse é fisicamente. Agora, veja, quem está interessado nele? Não é coisinha, não é gente à toa. É tudo alto gabarito. Agora veja, junto com esses altos gabaritos, a turma toda de estudante de curso intensivo, todo mundo quer saber, mas quem é? Por quê? Quem que houve? Como é que é? Por que ele está aqui? O que eu acho é o seguinte, quando ele vem aqui, ele vir disfarçado, né? Porque a hora que vem não tem jeito. É sempre assim. Desde que eu entendi das coisas dele, que eu vejo sempre assim. E esse mexicano, ele apareceu já há muitos anos ou é recente? Não, o mexicano, ele começou comigo, eu estava trabalhando na minha biblioteca no Rio há muitos anos, junto com o enumerador. Então ele chegou
iluminou tudo aquele monte de energia que ele deu no ambiente. O enumerador parou para ver o que era, cumprimentou e quis deixar o local para ele trabalhar comigo. Porque ele estava falando umas coisas para mim. Aí o que é que o mexicano fez? Para e ficou sentado e sentou assim, ficou esperando, como se fosse um mexicano mesmo, sentado no chão. De propósito. A educação dele, entendeu? Aquilo cheio de energia, e ele lá, de olho. Aí o enumerador acabou o trabalho, as coisas todas comigo, ele então chegou e começou a dar. Eu tive que mudar uma opção de coisa, que ele deu orientação para fazer isso. Eu estava escrevendo os livros, na minha biblioteca, no Rio, lá na Visconde Pirajá. De noite, como sempre, aquele negócio todo e tal. Agora, primeira vez que eu tinha visto o mexicano, eu chamei de mexicano por causa da posição dele. Eu sempre arranjo um apelido, você está entendendo? Às vezes eu sei até o nome da pessoa, da outra vida, o que ela teve contato comigo, mas eu não dou. Eu arranjo um apelido que coaduna, que dê certo, você está entendendo? Com aquela personalidade. Por isso que eu chamei de mexicano. Que ele seja de procedência mexicana, né? Não tem nada a ver com isso. Agora, ó, esse também é do mesmo nível do magíster, tá? Esse povo tudo é meu nível de evoluciólogo. É alto nível. Vale a pena a gente ouvir, né? Observar o que eles estão fazendo. Gente, nós temos mais 6 minutos com a Flora, faz favor. Pode tirar partido aí, o que vocês querem? Tira mais uma lasquinha aí dela. Então, eu gostaria de comentar só a exemplologia da pressão mesológica nociva sutil, no caso do feriado de finados, que eu coloquei, né? E na pressão mesológica óbvia, na pressão mesológica nociva óbvia, que é a celebração, um dos exemplos, né, da Oktoberfest. Nesse caso, a sutileza do feriado, né, da celebração saudosista durante o feriado dos mortos, isso é muito interessante quando a gente pega alguns jornais que sempre colocam no dia 2 de novembro a situação do trânsito, isso lá no Rio de Janeiro acontece muito. O trânsito que muda, o nível de visitas que tem com relação aos cemitérios, e a evocação de todas aquelas consciências. Indústria disso. Isso, a indústria das flores, o preço aumenta 125%, 100%. A indústria de toda essa evocação dessas consciências, e o quanto essa evocação do luto faz mal para aquelas consciências, que traz a questão da saudade, de toda aquela tristeza. Às vezes é um dia sempre chuvoso, que traz aquele peso. E eu coloco aqui justificando o quanto isso comprova o obscurantismo, quer dizer, a falta de crítica, a falta de conhecimento quanto à imortalidade da consciência. Se as pessoas tivessem esse conhecimento, esse feriado ele não teria por que existir, até ser um feriado, né? E a questão da nociva, então, a sutileza da situação que ninguém nunca percebe, acaba passando de uma forma muito natural e que, na verdade, é para a gente se questionar com relação a isso. E a questão muito óbvia, né, principalmente aí para a juventude, a celebração festiva do Oktoberfest, que traz aí, cita os jovens ao consumo alcoólico, a bebidas exageradas. Até trouxe um cosmograma. Todas as notícias que falam do Oktoberfest começam no seguinte sentido, deixa eu pegar aqui. Não. Acho que é essa aqui. Começam sempre assim: prepare o caneco, falta pouco menos de um mês para iniciar a maior festa do chopp. Preparem suas cervejas, vamos experimentar as cervejas.
E o quanto isso no Sul é importante, essa festa, o quanto ela traz 1 milhão de pessoas em Blumenau, que é uma cidade com 200 mil pessoas, 220 mil pessoas, e a exaltação disso com relação à festividade. Então, o quanto é óbvio, mas mesmo assim ainda tem essa visita de 1 milhão de pessoas indo na festa, entrando em coma alcoólico, até tem casos de uma morte de um rapaz que se envolveu com uma briga, enfim, até as mortes que a gente nem mesmo sabe que acontece nessa festa, que as pessoas acham que vai celebrar a alegria, que vai ter um bom andamento para as pessoas, né? Que no caso para elas festejarem. Então é uma coisa óbvia, mas que mesmo assim a sociedade ainda exalta isso como algo positivo e convidativo para as pessoas. Só para complementar uma coisa interessante, que existe inclusive uma distorção da realidade, né? Então, por exemplo, é possível visualizar na Oktoberfest. É possível visualizar, inclusive, na própria Oktoberfest, por exemplo, a distorção da realidade da própria polícia, por exemplo, onde eles observam a acumulação, a entropia que fica, e mesmo assim, eu observei isso, de estarem começando brigas, inclusive a própria polícia apostando assim, poxa, quem é que vai ganhar, ao invés de simplesmente, não, vamos separar, vamos trazer algo positivo. Então, existe uma distorção da própria organização que está ali, própria para proteger a sociedade, para impedir que a entropia maior se instaure, e eles mesmos ajudam a instaurar isso. Não, mas o pior é a hora que a pessoa chega e eles jogam a caneca de chope na cara da pessoa. Às vezes é uma caneca de 1 litro. De 1 litro. De 1 litro, né? Eu sei. Então, é o mínimo que você vai beber, 1 litro. Pelo menos uma caneca. São canecões. É bem sério isso. Olha, eu espero, então, os outros 100 verbetes da sua parte, tá certo? Obrigada. Vamos em frente. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 106 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 6 perguntas online, 53 votos presenciais e 17 votos online. Hoje temos os recados do Rodrigo sobre o curso e oficina da Clarividência, a Cida sobre o curso Precocidade Parapsíquica e a Nara sobre a prova da Imagística. Agora com vocês o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. Uma das formas de você participar como promotor, mantenedor da Enciclopédia da Conscienciologia, do programa Amigo da Enciclopédia, é como um empresário. Você pode ocupar um espaço no site de transmissão das tertúlias e divulgar a sua empresa. Hoje temos 9 empresas: IPC, Roper, Subway, Vivenda do Camarão e Portátil de Foz do Iguaçu, Corasa Imóveis de São Bernardo do Campo, CDP Online e Uniaselv de Santa Catarina e Lacité de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, se você, empresário, quiser também participar e ser um mantenedor da enciclopédia por meio da sua empresa, basta ligar no 45 35 25 26 52, manifeste seu interesse que nós entraremos em contato para informar como fazermos essa contratação. Obrigado. Olá, meu nome é Rodrigo Medeiros, sou voluntário da IAC em Londres e convido a todos para o curso e oficina de clarividência, que vai ser amanhã, das 15 às 21 horas, no Salão do Discernimento. Nós vamos ter aí 6 horas de curso, a metade é um aprofundamento teórico do fenômeno e também da didática da clarividência, e a outra metade nós vamos ter exercícios e é um processo interativo para que a pessoa possa sanar as dúvidas, ver como realmente desenvolver a clarividência, principalmente as questões de sintonia em outras dimensões. E aí, domingo às 18 horas, nós temos também o lançamento do livro Clarividência, Teoria e Prática. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidá-los a assistir o curso Precocidade Parapsíquica
Identifique e compreenda as manifestações parapsíquicas na infância e reflexo na fase adulta. Temas principais: relações grupo-kármicas, bloqueios parapsíquicos na adultidade, medos e traumas na infância, dentre outros. Será realizado nos dias 28 e 29 de abril, com os professores Mário Oliveira e Carla Giuliani, e maiores informações na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou aqui hoje para fazer a última chamada da 5ª prova da Imagística, que acontece neste domingo, dia 22 de abril de 2012, no Salão do Discernimento, das 7h30 às 12 horas. Então, aqueles que não se inscreveram ainda, não deixem de fazer as suas inscrições hoje no CAEC e aproveitem para vir exercitar conosco o detalhismo, o raciocínio lógico, a concentração, memória, criatividade, associação de ideias e cultura geral. Esperamos vocês lá, no domingo, às 7h30 da manhã. Obrigada. E o verbete eleito para amanhã é solidão profícua. A especialidade, autoconviviologia, a autora professora Maria Luísa Machado. Obrigado pela sua presença e até amanhã.